Godoy, que nos visita nessa noite, que nos traz muito prazer, Godoy, Canidé e outros mais presentes colegas. Não poderíamos deixar de pensar que estamos vivendo nesta semana, uma semana que requer bastante reflexões. Um país tão grande como o nosso, o Brasil, um país de muita riqueza, um país extenso, mas, infelizmente, até então, carente de pessoas capazes, comprometidas e sinceras para nos governar, nos dirigir. Mas nós precisamos, dentre esses que aí estão, escolher aquele que nós achamos que melhor nos representará. E, para isso, o que nos resta neste momento, nesta semana? Voltar os pensamentos a Deus, nosso Pai poderoso, que nos ilumine este país, faça com que essas autoridades, esses governantes, que se propõem a dirigir o nosso país, que pensa que ele tem mais de 200 milhões de pessoas, inúmeras famílias necessitadas, carentes de um apoio social, um apoio educacional, um apoio de saúde, apoio em tudo. É só Deus para nos iluminar e nós cremos que Deus, sim, irá fazer com que apareça essa pessoa que faça essas pessoas sofrerem menos. É o que nos resta nesse momento, nessa semana, que nós precisamos ter paz espiritual para tocarmos os nossos trabalhos, vivermos comercialmente, socialmente, né, felizes com nossa vida. Para tanto, vamos fazer a oração maior que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os pecados. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Bem, pessoal, muito obrigado a todos. Então, vou passar a palavra para o nosso colega Godoy, para que ele explique, certo, o intuito dele estar aqui conosco. Muito obrigado, Godoy, por você estar aqui. E o Godoy também é um daqueles que auxiliou o sindicato muito quando foi para implantar aquele caso da nota fiscal, certo, lá no site, não foi, Godoy? Naquela época, né? Muitos anos atrás, né? Então, o Godoy é sempre disposto a nos ajudar. Então, ele vai explicar alguma coisa a respeito da evolução que houve da nota fiscal eletrônica, a exigência que vai ser a partir de 2003. Com a palavra, o nosso colega Godoy. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Quero cumprimentar vocês, agradecer ao Veral, o Wesley, o Fábio, o Ronan, que sempre estão aí de portas abertas aí para a gente estabelecer essa comunicação direta com vocês, que é muito importante para a gente da Secretaria da Fazenda e para vocês também, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui falando para vocês e a gente veio trazer um assunto aqui que é muito importante, que é uma exigência do novo Código de Benefícios Fiscais que a gente vai ter em Goiás agora, né? Então, eu coloquei aqui na tela para a gente ver. Então, a partir de janeiro do ano que vem, o Estado de Goiás ele vai exigir que o contribuinte informe na nota o Código de Benefício Fiscal, né? Para todas as operações desoneradas, tá? Então, vamos lá, né? Então, a partir de janeiro, 1º de janeiro, tem a obrigatoriedade de informar o Código de Benefício Fiscal e o valor do ICMS desonerado, tá? Essa apresentação, vou passar ela para o Everardo terminar aqui a apresentação para ele compartilhar com vocês, tá? Mas a base legal é essa instrução normativa 1518 de 2022, tá
tem o dispositivo legal lá no RCTE, já está lá também. E a nota técnica da nota fiscal eletrônica, que coloca a alteração vigente, também já está ok, tá? Então, a gente foi, assim, recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado e pela CGE para fomentar mais transparência fiscal nessas operações de semestre desonerado, tá? Por isso aí que foi feito essa lei, né, 21242, que é de controle e transparência dos benefícios fiscais aqui em Goiás, e daí nasceu aí a necessidade de informar esse código de benefícios na nota, tá? Então, assim, para o contribuinte, a gente espera que os benefícios sejam o seguinte, né, o aumento da transparência tributária, né, conforme demanda da sociedade, demanda do Tribunal de Contas, né, isso é bom para o contribuinte. O aumento da conformidade tributária, porque esses códigos de benefícios vão ser validados, então o contribuinte vai ficar impedido de usar um benefício que não está mais vigente, e isso vai ajudar ele aí a manter a conformidade tributária, né, e é claro, ter menos chance aí de sofrer uma autuação, né. Maior aderência na aplicação de normas tributárias, né, então a gente vai controlar melhor aí o uso dos benefícios fiscais e, por fim, maior justiça tributária, é isso que a gente espera, tá? A gente também, tá, vai estar falando para vocês quem que é obrigado. Primeiro é o seguinte, os contribuintes do regime normal. O contribuinte do Simples não vai ser obrigado, tá? Então, só para o contribuinte do regime normal, né, e não se aplica ao Simples Nacional nem ao MEI, tá bom? Dos contribuintes do regime normal, quais as operações deles que são afetadas, né? São as operações que têm alguma maneira aí de benefício fiscal, seja redução de base de cálculo, seja isenção, não tributação, suspensão da tributação, tá? E ali naquele outras, quando a gente usa algum benefício fiscal lá, né? Então, essas são operações afetadas. A gente colocou o CST aqui, tá? A nota fiscal do cliente de vocês, que tem lá o CST 20, essa nota vai ter que ter o código do benefício fiscal a partir de então, tá? O anexo 9 aí do nosso regulamento código, que estabelece os benefícios fiscais, ele é muito extenso, então a gente acha que vocês aí vão ter muito trabalho com isso, porque a gente precisa pegar a operação, embora já tenha a obrigação fiscal do contribuinte, quando usa algum benefício fiscal, escrever em texto lá na nota, né? A gente vai ter que pegar esse texto, pegar a capitulação, achar na tabelinha que está lá na instrução normativa e colocar no campo próprio da nota, tá? Outra coisa que a gente vai ter que fazer, isso aí é mais com o pessoal do sistema, né, o pessoal da programação, porque isso a gente não vai ficar fazendo essa conta na mão toda hora, né? Mas a gente vai ter que informar o valor do ICMS desonerado, né? O ICMS deixou de ser recolhido naquela operação, tá? Para isso tem umas fórmulas matemáticas aqui que a gente trouxe para vocês, tá? Então, para as operações com isenção, a fórmula é uma, e operações com redução de base de cálculo, a fórmula é outra, tá? Está aqui no material, acho que não convém um detalhe muito específico, não sei se convém a gente entrar em detalhe aqui agora, mas aplica-se a fórmula, e daí você obtém o valor do ICMS desonerado para informar isso lá na nota fiscal, tá? Então, são duas coisas. Uma coisa é código de benefício fiscal e outro valor do ICMS desonerado. O código de benefício fiscal, como nós vamos fazer? Nós vamos pegar a operação e lá naquela tabela que está lá na instrução normativa, que está no primeiro slide aí da apresentação, né? Achar qual que é o benefício fiscal daquela operação e informar isso na nota, né? Depois, calcular o valor do ICMS desonerado para cada operação, tá? Aí aqui, a gente trouxe uma coisa mais técnica, vou deixar na apresentação que vai ser compartilhado com vocês, mas talvez seja importante para vocês passarem para o programador, para fazer uma validação, tá? Então, insere-se aqui o código do benefício fiscal, ali nas informações do produto, né? E insere-se também o valor do ICMS desonerado, tá? É importante lembrar para vocês que é o seguinte, se quiser começar a usar amanhã, já pode usar, não precisa esperar 1º de janeiro para começar a se preparar, não. Já pode usar desde agora, se quiser já ir preparando as operações, se quiser já ir testando no sistema de teste, você pode mandar essas notas não só para o sistema de teste, você pode mandar essas notas em produção, tá? Que não tem problema de começar já a utilizar agora. Então, a gente recomenda antecipar, porque a obrigatoriedade ficou numa data que não é tão favorável, né, que é o começo do ano, né, tem muita gente de férias, né, às vezes a equipe de sistema pegou um recesso, então a gente recomenda, né, a gente
fazer essa antecipação aí desse trabalho para não chegar lá em janeiro e ficar com os documentos sendo rejeitados, tá? Aqui a gente trouxe um outro arquivo XML de exemplo, né, que é o Código do Benefício Fiscal e o valor do semestre exonerado, tá? São duas coisas, parece que é simples, que são só 2 novos campos na nota, mas vai ter que ter um trabalho de categorização, né, de pegar os benefícios lá na tabela e cadastrando em operação por operação. Isso pode dar um trabalhinho, tá? Pessoal, tem um outro tema que eu resolvi trazer aqui para vocês também, que é o seguinte, a gente está esgotando a faixa de inscrição estadual, não sei se vocês têm notado dos clientes de vocês, e as últimas inscrições já estão 10,9 alguma coisa, então está estourando ali a faixa de inscrição estadual, e vamos começar a fornecer inscrição estadual iniciando com 20, tá? Isso é uma informação só para vocês, tá? E se no sistema de vocês não aceitar a inscrição com 20, a gente tem que fazer essa alteração no sistema, tá? Porque a partir ali de novembro, mais ou menos, meados de novembro, vamos estar começando a fornecer inscrição com 20, tá? Então, a gente tem que se preparar para isso também, tá bom? É só mais esse recado aqui, tá, pessoal? Quero agradecer vocês e me coloco à disposição aí para alguma pergunta que vocês tenham, queiram fazer agora. Eu vou ficar aqui mais alguns minutos para responder vocês, se tiver alguma dúvida. O recado foi curto, mas o trabalho de vocês aí vai ser grande, não vai ser curto não, tá bom? Bem, pessoal, aquele que quiser fazer pergunta, por favor, levanta o braço que a gente vai anotar aqui. Godoy, eu tenho uma pergunta agora, Vanildo. Ué, anota para mim aí, Vanildo. A pergunta minha é o seguinte, quem está anotando sempre aqui, vou tirar, tá? Sempre que muita gente compra do firma de ensino nacional, não faz o destaque do ICMS e quer aproveitar isso na entrada. É possível? Olha, Everaldo, na legislação, né, fala que para aproveitar o crédito de entrada tem que estar destacado em campo próprio do documento, né? Então, assim, eu não vejo como aproveitar esse crédito de entrada, não, né? Mas a gente trabalha ali com documento fiscal, né? Talvez uma consulta lá no setor de orientação tributária seja o mais adequado aí, tá? Mas que a gente sabe, na legislação fala que para aproveitar o crédito tem que estar destacado em campo próprio do documento, né? Se não for destacado em campo próprio, eu não vejo como tá aproveitando, não, Everaldo. Fala, Vanildo, pode falar? Boa noite a todos, boa noite para o Godoy. Eu tenho uma dúvida, passou o slide aí, eu não sei se esse código, dentro da estrutura do XML, ele é por item ou ele é um geral? Ele é por item. Então, ou seja, cada item vai ter uma tagzinha com esse código e dentro do grupo lá de ICMS vai ter também o valor que é o ICMS que deixou de pagar. O produto na nota, assim, ele fica nessa estrutura aqui, ó, Vanildo. Ele tem o item, né, chama DET, né, que é detalhe do item, né, o número do item, esse aqui, por exemplo, é o número 2, né. Aí aqui as informações de produto e mais embaixo um pouco as informações de imposto, né. O código do benefício fiscal, ele fica aqui dentro das informações do produto, tá? E o valor do ICMS exonerado fica dentro de imposto, depois dentro do ICMS, tá? Aí tem lá o valor do ICMS exonerado, ok? Então, são essas... ele fica assim no arquivo XML, tá? Não, entendi. Esse código vai estar, você falou que é um anexo da instrução normativa que consta. Vamos abrir aqui para você ver. Pronto, respondido? Aqui, ó, Vanildo. CCA, pode fazer a pergunta. Só terminando de responder do Vanildo aí, ó, Vanildo, é assim, ó. O código do benefício é esse aqui, tá? Eu cliquei no link da tabela lá, que foi para aquela instrução normativa que eu falei com vocês, tá? Aí tem essa tabela aqui, ok? E na tabela tem lá, ó, código do benefício, GO 8001. O que é isso? Artigo 79, a linha A, não incidência do ICMS. Esse código aqui eu posso usar ele aonde? Operação com CST 30 e com CST 41, tá vendo?
Então, cada código ele é compatível com um CST ou outro, tá? Então, o trabalho de vocês, o trabalho nosso é o quê? Achar o código certo para cada operação, tá bom? Respondido, Vanildo? Não, eu entendi. Depois eu vou dar uma olhada nessa instrução e nesse anexo. Eu entendi já. Tá, beleza. CCA, pode falar. Boa noite, Everaldo. Boa noite a todos. Uma empresa industrial beneficiária do programa Pro Goiás, né, que se apropria de crédito presumido. Qual que seria, por acaso, aí, o código do benefício que tem que informar na nota? Olha, assim, eu não sei de cor, porque a tabela é meio extensa, né? A gente tem muitos itens dentro da tabela, e eu não sei de cor, mas a gente vai ter que fazer a pesquisa aqui. Muitos créditos que a gente usa hoje, né, de produzir, desses benefícios fiscais, a gente não leva isso no documento, né? A gente faz ajuste lá na escrituração fiscal. Então, a gente Sim. tem que ver o seguinte, é uma operação que faça a desoneração dela no documento. Se eu fizer no documento, eu tenho que usar o código. Agora, é um crédito outorgado lá, sei lá, do produzir, que eu faço na apuração. Entendi. Então, a nota é emitida sem informar o código. Na escrituração, a gente pega o código e coloca o código lá na escrituração, faz o lançamento de ajuste lá, conforme sempre fez, tá? Não tem que levar na nota, então. Não, se você Não não faz, tem que- se não faz o uso desse crédito no documento, não precisa levar, tá? Não, muito bem, foi bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, Everaldo. Por nada. Alessandra. Boa tarde, boa noite a todos. Eu não sei se o Antônio vai poder me responder, porque eu vou fugir um pouquinho do Código de Benefício Fiscal, mas já é uma coisa também nova em janeiro, sobre o GTIM, Jetim. que agora foi liberado medicamentos, brinquedos, né? E É. parece, meu tio colegas que falou que estão emitindo normalmente sem o código. Em janeiro já vai ter vários produtos, eu estava olhando a tabela. Vai validar essas notas ou não? Alessandro, o Jetim é o seguinte, tem a nota técnica lá, e o que a gente está validando? Hoje, se você coloca um produto, você tem que informar se ele tem Jetim ou não. Então, se ele não tiver Jetim, né, tem produto que não tem Jetim, sei lá, um tomate no quilo que você compra no mercado lá não tem Jetim, né? Nesse produto, você vai lançar ele escrito assim, sem Jetim, tá? Tem que escrever com as letras mesmo, sem Jetim, no campo lá do EAN e o EAN Trib, tá? Lá na nota fiscal. Vamos ver se eu acho aqui na apresentação os campos da nota, eu te falo onde é que isso tá. Aqui, ó. CAN Trib, tá vendo? E CAN. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito sem Jetim, sem espaço Jetim, tá? Então, quando o produto não tem Jetim, você informa isso. Quando o produto tem Jetim, o que já estamos validando? O dígito verificador, ver se o dígito verificador do Jetim bate. Então, hoje, se mandar a nota hoje, com esse campo aqui, nulo, esse campo do Jetim aqui, ó, se mandar nulo, sem informação nenhuma, essa nota é rejeitada, tá? Você tem que escrever sem Jetim. O código também, o cara inventa o código lá e coloca um código inventado. Também não vai passar, a nota vai ser rejeitada. Esse campo aqui é para informar Jetim somente. Então, dígito verificador está validando. A gente deve iniciar no próximo mês a validação seguinte, ver se esse Jetim que está informado aqui na nota, o dono da marca, né, o cara que produziu o produto ou licenciou a marca para comercializar aqui no Brasil, né, que a gente chama de dono da marca, ele tem que informar isso lá numa entidade que chama GS1 Brasil, que é a entidade que fornece esses códigos aí para o mercado, né? Então, esse dono da marca tem que informar lá. A partir do mês que vem, nós vamos validar o seguinte, se o código Jetim informado neste campo próprio aqui da nota, se ele for informado também pelo dono da marca no cadastro de centralizado de Jetim lá na GS1, para evitar o uso de códigos que não existem, tá? Então, a sobrevalidação do Jetim está nesse curso. A gente planeja, no ano que vem, de fato, colocar produtos. Hoje a gente tem medicamento, brinquedo, cigarro, mas a gente vai colocando outros produtos e outras operações até a gente conseguir implantar a regra na sua totalidade, tá bom? Tá bom, muito
Muito obrigada. Por nada. Respondido? Fábio. Boa noite a todos, boa noite, Godoy. Boa noite, Fábio. Com relação você falou aí, com propriedade, que o anexo 9 é gigantesco o número de benefícios. A IN 1518, que está elencando os benefícios, ela está contemplando todos eles? Todos eles. É para ter todos eles. Todos os benefícios fiscais que usam no documento lá para lançar, tá? Tá, agora Se vocês acharem um que não está, procurem a gente lá. Mas a gente fez um trabalho de revisão, fez essa tabela com muito cuidado, assim, a gente, para ter todos. Tá, agora vamos para a questão da informação do ICMS desonerado. Eu estou vendendo um produto R$1.000. Esse produto, ele tem uma redução de base de cálculo de 17 para 7, né? Tipo informática lá. Então, eu vou informar lá que é R$1.000, se fosse 17%, o ICMS ia ser 170, mas vai cair para R$770. Eu vou botar 100 com o ICMS desonerado? Não, Fábio, tem uma fórmula matemática que foi desenvolvida para calcular a operação do ICMS desonerado. Eu coloquei ela de novo aqui na tela, mas tem que fazer essa fórmula matemática aqui, tá? Se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma planilha do Excel com ela já calculada aí, passar para vocês aí, para fazer assim, uma verificação, mas tem que obedecer essa fórmula matemática aqui, tá bom? Tá, ok, obrigado. Por nada. Só para informar o pessoal, quem não tem a nota, quem não tem a ação normativa ainda e o decreto, né, eu vou colocar nos grupos aqui do sindicato. Robertão, fala. Boa noite a todos, boa noite, Godoy. Boa noite. A pergunta, assim, ela é mais relacionada ao XML mesmo. A validação do código, ela vai ser feita só se o código existe ou não? Ou vai ter alguma relação, por exemplo, que eu posso usar um código-benefício no 40, no 41? Por enquanto, você vai validar só se ele existe ou não, informado lá no XML? Ou vai ter alguma validação, assim, do código, se aquele código está usando, aquela empresa poderia usar aquele código? A gente não sabe bem se a empresa pode usar ou não o benefício, né? Porque depende de uma série de variáveis. Mas a gente vai verificar o seguinte, se aquele código, tá? Se aquele código é permitido no CST que está sendo feito na nota, né? Então, por exemplo, aqui a gente elencou os CSTs aqui em cima, tá? E cada código, ele tem um sim aqui, ó, na coluna do CST que ele pode usar. Então, esses aqui, ó, essa primeira parte da tabela aqui, ó, por exemplo, esses aqui, ó, esse benefício aqui, saída de reprodutor, matriz, animais, esse é gado registrado, né, que sai lá para fazer reprodução, exposição, tudo mais, tá? Então, nessa saída de animais aqui, ele pode usar nesses três CST aqui, que são quais? São esses do meio aqui, ó, o 30, 40 e 41, ok? Então, é assim, se eu pegar aquele código e lançar ele no CST20, a nota não vai autorizar, tá? Então, Mas se eu pegar um código que ele pode ser usado no 30, igual você mostrou aí mais abaixo, você tem aí o mesmo código para o 30, 40 e 41, né? E eu posso usar dois códigos nessa mesma situação. Assim, só uma questão de entendimento meu aqui. No caso, eu tenho um código que eu posso usar no 30, 40, 41, mais abaixo eu tenho outro código que eu posso usar 30, 40, 41. O Cefaz, eu informando ele, independente de qual código que é, o Cefaz vai validar. Vai, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque a informação correta do código que a empresa tem que usar vai ter que ser com muito cuidado, né? Porque senão o cara vai acabar informando um código de uma isenção que a empresa dele não tem direito, né? Porque se você olhar aí, ó, o GO 800025 e o GO 809000, eles estão na mesma coluna do mesmo CCT, mas são duas incidências diferentes, né? Aí o pessoal vai ter que... Esse 9000 é só usar só reconhecido judicialmente, né? A gente não tem controle das ações judiciais, mas isso aí depois, né, o pessoal da auditoria pode fazer fiscal com isso e tal, né? Por isso é muito importante o código correto, né? Fazer um trabalho bem criterioso de categorização disso aqui para não ter problema, né?
Isso, antes de ser passado para a gente informar, tem que ter certeza de que o código que deve ser usado naquela situação é aquele código que enquadra naquela lei, né? É verdade. Não, beleza, era só isso mesmo. Fala, Vanildo. Pelo que eu reparei, isso aí, primeiramente, vai dar um trabalho para a parte de programação do sistema, né? E depois, para quem vai mexer com cadastro de produto, que é colocar o código correto, e na hora de usar a operação, que é, no caso, o CSS, se é 20, 60, 40, e olhar essa tabelinha do tipo assim, código e CST, vai fazer esse cruzamento. E se, no caso, eu colocar um CST 20, é de redução, por exemplo, redução de base de cálculo, ele tem que existir essa tagzinha aí de benefício, ou essa tagzinha ela é facultativa? A tag do benefício, ela é facultativa, mas a gente vai validar. Então, assim, se você me mandar uma nota com CST 40, sem sem o código do benefício, a nota vai ser rejeitada, né? E é interessante, Vanildo, que sim, se a gente pensar na programação do sistema de computação lá, né, eu não posso atrelar o código do benefício diretamente no produto, porque o produto, a gente tem que ver na empresa se aquele produto só tem aquele tipo de saída, né? Porque pode ser que uma hora ele saia com isenção, pode ser que uma hora ele saia tributado, né? Então, vai ter que ver direitinho, né? Digamos assim, o hortifrutícola na operação interestadual, né? Eu tenho lá o mesmo produto, é o hortifrutícola. Se ele for destinado à indústria, ele vai tributado. Então, não tem que informar isso. Mas se ele for destinado à comercialização ou consumo, né? Algum destino que não seja indústria, ele vai isento, né? Então, assim, o mesmo produto, dependendo da operação, ele pode ter um CST e uma tributação diferente, e pode ser que tenha códigos de benefício diferentes, tá? Então, a gente tem que fazer um trabalho no sistema de computação aí visando isso, né? Alguém quer fazer com o nosso colega agora? Tem pergunta no chat, Everaldo. Hã? Tem uma pergunta no chat. Ah, vou ler lá, pode deixar. Vou ler para todos aqui. Boa noite. Sobre o Jetim, as empresas de confecções de roupas e venda devem obrigatoriamente cadastrar as roupas neste Jetim? Não, o código Jetim, ele não é obrigatório, ele é opcional. A empresa vai ter o código se ela achar que é relevante para o negócio dela, né? Às vezes, o contribuinte ele quer fazer uma venda para um supermercado, o supermercado fala, não, só vou vender produto com Jetim que eu tenho que passar aqui no caixa da loja e tem que ler o código. Beleza, talvez seja relevante. Agora, não é obrigatório, né? Se o cara é um produtor rural, por exemplo, que ele vende lá em verdurão, em outro tipo de mercado que não exige o Jetim, ele não precisa ter, né? Então, ele não é obrigatório, é muito importante a gente frisar isso, não é obrigatório. O que a gente está validando? Se tem o código, a gente está validando se a informação desse código está correta, mas não obriga ninguém a ter o código, tá? Alguém mais quer perguntar? Bem, pode falar, Vanildo? Então, já que você falou isso, me tira qual é a finalidade desse jeitinho em nota fiscal, afinal de contas? É para fim de, assim, em termos práticos, é só para dar trabalho para a gente ou isso tem algum impacto em fiscalização de alguma coisa aí, de arrecadação? Para que isso? O desafio muito grande que a gente, o fisco, tem, né, é a classificação dos produtos, né? Você conseguir classificar os produtos, né? Tem nota que você pega a nota, pela descrição que o contribuinte coloca na nota, não dá para ter nem ideia de que é aquilo, né? Coloca em código, coloca assim, abreviado, às vezes troca o nome do produto, né? A gente não sabe se é para causar embaraço na fiscalização, ou se é por erro mesmo, ou o motivo não vem ao caso, né? Mas o que acontece é que a gente precisa ter uma base de dados boa para que o insumo da informação que entre na Cefaz, para a gente fazer cálculo de renúncia fiscal, para a gente fazer projeção de qual produto pode ter benefício fiscal porque está entrando muito no Estado, ou qual produto está saindo muito do Estado, para a gente fazer análises econômicas, para fazer malha de fiscalização, para fazer tudo. É importante a gente conhecer o produto bem, né? E para conhecer o produto bem, a gente está se apoiando no Jetim, que ele é o padrão de mercado brasileiro, é o mais utilizado, é o que mais circula.
e a gente está apostando muito aí no Jetim, tá? Isso é bom para as empresas também, porque quando uma empresa faz compras de outra empresa, se o código do Jetim estiver correto, fica mais fácil você aproveitar os dados pela importação da nota de entrada, né? Então, a gente está investindo mesmo na qualidade da informação, tá? Para isso que a gente está aí fazendo essas verificações no Jetim, tá? Valéria. Valéria. Oi, boa noite. Valéria, tá. Boa noite. Oi, Valéria. Godoy, me responde uma coisa. No caso de produtos agropecuários, eu trabalho com máquinas e implementos, certo? Quando você fala assim que depende para quem eu vendo, por exemplo, eu vendo um trator para fora do estado, eu tenho como optar por benefício, o que seja mais benéfico, né? Quer dizer, se é um crédito otorgado, eu vou usar um código. Mas se eu uso base reduzida, é um outro código? E é bem interessante isso, Valério, porque é o seguinte, se é um crédito otorgado, você não vai lançar no documento, né? Seu documento sai normal, então vai sair, você não vai informar nada no documento, você vai lançar isso na sua escrituração quando você for Na fazer. apuração. Agora, se for sair com edição de base de cálculo, aí você já vai declarar no documento, aí você tem que colocar o código correto aí na sua nota, tá? Ah, tá, entendi. Então, quando eu não vai nada no meu documento fiscal, no meu XML, eu não tenho que preocupar, porque eu vou fazer lá no meu apuração. Exatamente, tá? Uhum. Então, Pessoal, tá bom, obrigada. Tem um colega nosso do Fisco aqui na reunião, que ele trabalha lá na Agência dos Documentos Fiscais, o Fernando, ele colocou aqui no chat, né, bem lembrado, que o cálculo do ICMS desonerado, a gente está trabalhando na regulamentação dele. Então, ou essa instrução normativa vai ser reformada, ou vai ser uma instrução normativa nova com a fórmula de cálculo, porque hoje ela não tem essa fórmula de cálculo na instrução normativa, tá? É só para a gente lembrar isso, tá? Obrigado, Fernando. Tá? Depois vocês podem também procurar eu ou o Fernando lá na coordenação de documentos fiscais, que o Fernando também, ele está lá com a gente aí, trabalhando junto nessa empreitada, tá? Fábio, fala. Só ratificando. Quer dizer que quando for o benefício for crédito otorgado, eu não preciso destacar o ICMS desonerado? Não, não precisa, porque você não faz essa desoneração no documento, né? Você faz na apuração lá, da escrituração fiscal. Então, não precisa colocar, tá? Beleza, obrigado. Por nada. Tem no chat aí, ó, da Continental. Ah, tá, vamos lá. Qual foi o primeiro estado a colocar o Jetim? O primeiro estado a colocar o Jetim, se eu não me engano, foi o Ceará, tá? O Ceará começou primeiro, tá? Depois do Ceará, o pessoal do Maranhão colocou, aí depois disso, fez um movimento nacional para adesão de mais estados. Aí os demais estados todos entraram aí nessa nota técnica, tá? Então o movimento tá assim, né? Os estados estão entrando aí numa ação coordenada nacional para facilitar principalmente as empresas multirregionais que tem em vários lugares, tá? Alguém mais quer fazer pergunta para o nosso colega Godoy? Eu gostaria, Godoy, que você descesse mais essa tabela aí, só para ver o negócio aqui, esse código. Vamos lá. Desce. Só aparecer lá em cima. Não, é o contrário. Ah, tá. Sim. Vamos lá. Aí, peraí. Esse código. Fala para nós desse código aqui, do Godoy. Qual código, Só Geraldo? mais um pouquinho. Porque faz uns 5 anos, que sobe mais um pouquinho. Não, agora, não, desce. Desce. Lá na tabela. Da tabela. Vai descendo. Lá, quando apareceu o código. Esse aqui, ó. Esse aí. Fala dele para nós, um pouquinho dele. Esse aqui é o código, ó, GO 80001, tá? Esse código, ele pode ser usado no CST 30 e esse código, ele pode ser usado no CST 41, tá? Esse código, ele é referente ao benefício fiscal que tem lá no RCTE, no artigo 79, inciso 1, a linha A. É a não incidência do CMS, tá? Em operação que destine ao exterior mercadoria, inclusive produto primário e produto
industrializado semi-elaborado, tá? Então, esse código eu vou fazer nessas operações, destino mercadoria ao exterior, eu vou colocar este código aqui, tá bom? E é assim Certo. que a gente vai trabalhar. Ô, Godoy, eu perguntaria, o contribuinte, o pessoal que está presente, tem 50 e poucos presentes, 55 presentes aqui, 54, o contribuinte, ele está difícil para a gente, bom, o contabilista, a maioria do contabilista sabe fazer uma nota, mas o contribuinte não sabe fazer uma nota. Eu pergunto, se ele errar a nota, tem jeito do contabilista consertar essa nota fiscal? Não, você pode orientar ele, né? A partir da rejeição que ocorra, né? Você pode orientar ele como fazer certo. Mas o documento, depois que ele é feito, assinado e transmitido, ele não é passível de sofrer alteração, né? Tem que entrar no documento, alterar ele e mandar de novo, tá? Então, vocês vão trabalhar muito orientando o contribuinte como fazer. Pois, mas se isso pegar, vai tentar de não aceitar lá, vamos supor, as empresas, certo, é lucro real presumido, né? Então, não vai aceitar o SPED da vida, né? O SPED, ele já tem essa tabela de códigos lá no SPED, na escrituração, o pessoal já trabalha com essa tabela de código, então acredito que vai ser mais tranquila a escrituração. Isso é novidade na emissão do documento, que não tinha, né? Então, é isso que a gente acha que vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Se ele errar a nota, ela é aceita no SPED? No SPED? Não, porque ele só pode escriturar a nota que ele emitiu, né? Se ele errar a nota vai ser rejeitada. Aí o documento rejeitado, você não vai escriturar, né? Então, ele tem que corrigir o documento e autorizar, tá? Mas vai tentar de errar a nota aí, que, nossa senhora, viu? Vai sim. Pior que vai, né? Vanildo, fala. Então, o maior risco disso aí é usar um código errado, ou seja, de um benefício errado, por mais que o CST esteja correto, usar um código de um benefício, tipo assim, redução de base de cálculo de indústria, atacadista, eu estou usando um código que não tem nada a ver lá, mas por mais que o CST esteja correto aí, isso pode gerar futuramente uma auto de infração? Sim, toda informação que você presta na nota, né? A nota é uma declaração, né? Toda informação que você presta nessa declaração, nessa nota, que não esteja fidedigna, você pode sofrer autuação, sim, né? A fiscalização pode trabalhar nesse sentido. Mas isso não está sendo implementado com viés fiscalista, né? Isso está sendo implementado para atender as determinações lá do CGE, do Tribunal de Contas. Está sendo implementado para o Estado ter uma visão melhor da desoneração, qual que é o custo disso para o Estado, né? Quanto que deixa de arrecadar, e trabalhar políticas fiscais e políticas econômicas, né? Mas a nota sendo uma declaração, se você preencher uma informação errada lá, você é passível, sim, de ser autuado, né? A gente vê muitas situações que o contribuinte, por desatenção, preenche errado, né? A gente busca sempre orientar a fazer certo. Acho que vocês também, como contabilistas, têm essa nobre função aí também de ensinar, de orientar o contribuinte a fazer da maneira mais correta possível, tá? Fábio, levantou a mão? Fala. Fábio, seu microfone está desligado. Godoy, não sei se você já falou, eu prestei atenção, a questão do Simples Nacional, né? Lá no artigo 1º, parágrafo 1 do artigo 1º fala que a exigência prevista no caput não se aplica aos habitantes do Simples Nacional, não é isso? Não se aplica, tá? A gente deixou isso aqui, a gente trouxe na apresentação aqui, aqui, ó, somente do regime normal de tributação, né? Simples Nacional, CIMEI, não vai estar obrigado à utilização desse código de benefício, tá bom? Godoy, o que acontece é o seguinte, vamos supor que determinadas firmas é do Simples Nacional. Aí ela passa para outro regime tributário, que seria o lucro presumido, o outro, certo? E ela continua emitindo a nota fiscal sem o ICMS. Ele vai perder isso?
No ano Não, seguinte? assim, o que acontece? O contribuinte do regime normal é obrigado, né? Então, ele tem que fazer, se ele sair do Simples Nacional e for para o regime normal, ele tem que fazer. Se ele fez a nota sem tributar no ICMS, ele fez errado a nota, né? E assim, não tem como a gente controlar muito isso, porque a opção dele pelo Simples Nacional, quando ele entra, quando ele sai, isso é obrigação acessória federal, né? Ele vai resolve lá na Receita, não é aqui no Estado. A gente recebe a informação, mas com os dias de defasagem e tal, então a gente não tem como verificar isso aí no momento da ocorrência, pode verificar depois com a área fiscal, com outras coisas, né? Mas o fato é que quando ele sai do regime Simples Nacional e passa para o normal, ele tem que passar a utilização do CST, né? Não usa mais o CSOSN, vai usar o CST, e ao usar o CST, vai ser exigida a utilização do Código do Benefício. Fernando, fala. Eu acho que a parte boa disso aí é que agora não vai ter tanto perigo da gente começar a ficar errando os benefícios, né? Porque aí você vai ter que estudar os benefícios, porque na FD, como você usa por totalizador, então você já coloca o código correto. Agora você não vai colocar correto, você não vai colocar, porque vai ser produto por produto. Então, se eu tenho 10 produtos com redução de base de cálculo, produto com isenção, eu vou ter que já cadastrar ele já com os códigos corretos de acordo com a legislação. Porque antes, às vezes, a gente cadastrava e não prestava muita atenção, às vezes CST certo, CST errado, e assim ia, né? Porque passava, né? A gente agora vai ter assim, um controle maior sobre as operações exoneradas, né? É interessante também que a gente vai dar manutenção nessa tabela. Se o benefício fiscal deixa de existir e você tenta usar aquele benefício fiscal que não existe mais, a nota é rejeitada e tal. Isso, de certa maneira, também isso aumenta a conformidade tributária do contribuinte, né? Que ele vai evitar de errar, né? De aproveitar aí um benefício fiscal que não existe mais e poderia futuramente dar problema para ele, né? Então tem esse lado também. Bem, pessoal, alguém mais quer fazer pergunta no nosso colega Godoy? Alguém mais? Parece que o negócio é fácil, mas eu acho que... Fala, Vanildo. Então, o que o colega falou aí, agora fiquei uma dúvida. Esse código, então, ele não vai ter nenhum vínculo, assim, não é automaticamente que eu coloquei isso dentro do documento fiscal, isso na hora de ir lá para o SPED, isso vai estar atrelado àqueles códigos lá do registro, acho que é E115, se eu não estiver enganado, o negócio de ajuste, declaratório, uma coisa assim. Então, isso aí vai estar atrelado a isso ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa questão aí de pôr esses códigos, de colocar esses valores, inicialmente é para atender, você falou que é o Tribunal de Contas e a Controladoria para dizer quanto que o Estado está deixando de arrecadar, dando benefício fiscal para cada segmento, de acordo com cada tipo de regime. Mas isso aí não tem automaticamente vinculação com os códigos que está lá na apuração do SPED fiscal, é isso? A tabela, essa tabela ela é publicada, ela é uma tabela que não é da nota, ela é a tabela do SPED fiscal, tá? Então, é o código que usa lá na escrituração, é o mesmo código, tá? A tabela, inclusive, ela é publicada lá o pessoal da coordenação lá da escrituração fiscal digital lá, a Cátia, o Daniel, eles que cuidam disso lá. A gente aproveita o código aqui na nota. Então, é o mesmo código lá da escrituração fiscal, tá bom? Entendi. Então, ou seja, basicamente, porque a informação lá dentro do XML da nota, quando eu coloco lá que é 20, eu já coloco lá que é o percentual de redução da base de cálculo, por exemplo, se for base de cálculo, todos os benefícios que tem, como você falou, que depende dentro da nota fiscal, isso já não consta lá, eu não entendo por que criar esse negócio aí, porque isso aí eu vou te falar, isso vai dar um trabalho enorme para a parte de departamento fiscal, porque a chance, ainda mais a gente sabendo como que é a parte cadastral das empresas, pequenas e médias empresas, não tem muita atenção com isso, assim, até grandes empresas também, pouquíssimas se preocupam assim, que tem um setor de departamento fiscal, uma pessoa que mexe só com faturamento, emissão de nota, que é especialista nisso. Isso vai dar um enorme trabalho para a parte de escritório de contabilidade, a parte fiscal, porque
eu vejo que você vai ter muita coisa errada. A pessoa vai caçar um código aí, quer se livrar para poder emitir a nota. Isso a gente vê que ocorre de vez em quando isso. Ele pega o primeiro que encaixa ali, que autoriza, bota ali e vai usar aqui o resto da vida, né? Mas isso está errado, a gente não pode deixar. Os contribuintes pequenos, assim, até médios, não estão muito no alvo disso aqui, porque é mais é só do regime normal, né? Então, esses contribuintes menores, a gente acha que não vai dar problema. Vai dar um trabalhinho de classificação de fato, mas é interessante que para as empresas de TI, por exemplo, isso não é novidade, isso já tem no Rio de Janeiro, já tem no Rio Grande do Sul, já tem no Paraná, tem no Distrito Federal, né? Então, é uma coisa que o mercado nacional aí de software e tal já está bem preparado. E nesses estados que implantaram, é claro que sempre tem algum percalço, né, no começo, porque é uma novidade, mas está implantando, já tem funcionando aí mais de ano e sem maiores problemas, tá? E a gente está aqui levando informação para vocês, estamos à disposição de vocês lá no atendimento lá, para a gente fazer isso aí da maneira mais suave possível, tá? Renata, fala. Renata? Oi, Everaldo. Acaba que a minha pergunta... Tá me ouvindo? Estamos. Perfeitamente. Sim. Acaba que a minha pergunta é quase que a mesma que o Vanildo fez sobre a tabela lá dos SPEDs, mesmo que você compatível com aquela tabela, né, lá da Receita Federal, né, que os códigos são bem parecidos mesmo. É a mesma tabela, na verdade, né? A tabela, a gente está aproveitando a tabela que já existe para não ter que criar uma nova, né? Então, e esses desculpa, Godoy, esses aí da IN que incluiu agora, como não está atualizado, vai chegar a ser atualizado lá dentro do portal, do SPED, as tabelas, ou vai ter que ser feita pesquisa fora? A gente, no portal da Nota Fiscal Eletrônica, a gente já conseguiu publicar, tá? Já conseguiu, né? No portal do SPED, a gente vai ver como que tá, porque um outro colega que faz lá, o pessoal que faz, a gente não tem a gestão desse processo, né? Mas eu me comprometo a me informar aí, pode depois nos procurar que a gente vai ter essa informação, tá? Então, perfeito, mesmo é só essa dúvida mesmo, que acaba que o colega esclareceu aí bastante. Obrigada. Adelacir, pode falar. Boa noite, Godoy. Boa noite. Eu percebi ali naquele XML que o item é da mercadoria isenta e você colocou só desoneração lá no final. No caso da redução de 20%, ele tem o cálculo vai ter uma parte a pagar e vai ter o desonerado lá embaixo. Vai aparecer esses valores aí no XML? Ou, nesse caso, só apareceu a desoneração, porque ela é isenta, não tem o cálculo do tributo, mas a desoneração apareceu. Isso é só para controle fiscal do Estado? Me chamou a atenção isso aí. No arquivo XML da nota, cada tipo de tributação, cada CST, ele tem um conjunto diferente de informações, né? O CST 20, ele é redução de base de cálculo. Então, para a gente poder ter o cálculo adequado da redução de base de cálculo, você tem que falar o modo de determinação da base de cálculo, se é por pauta, se é por preço, precisa fazer o percentual da redução da base de cálculo, a alíquota, o valor da base de cálculo, né, e o valor do ICMS a pagar, né? Isso sempre teve na nota fiscal eletrônica, não é vantagem, tá? Não é novidade. E para a novidade agora, que além dessas informações todas que o contribuinte já prestava, ele vai informar também o valor do ICMS desonerado, tá? Então, é assim que vai funcionar aí, nessa parte aí da redução de base de cálculo. Agora, ali, quando é o isenção, né? A gente vai até voltar aqui para vocês verem. Quando é isenção, não tem zero de imposto a pagar. Então, se não tem imposto a pagar, não tem que calcular nada. Então, a gente não precisa informar a base de cálculo, porque não vai ter relevância nenhuma. Então, não precisa informar também a alíquota, não tem valor do ICMS, porque é zero, então não tem que fazer conta nenhuma. Então, isso sempre foi assim, tá? E agora, a novidade é que também vai ter que informar o valor do ICMS desonerado no campo próprio, tá?
Nesse caso, é a única novidade, então, que apareceu aí. Na Exatamente. isenta não aparecia o ICM, agora vai aparecer desonerado para efeito de informações. Exatamente, isso mesmo. Tá ok. Alguém tem Muito obrigado. pergunta? Se não tem, eu faço a minha, né? Ô, Godoy, como é que o Estado, vamos supor, se determinada empresa, ela, malandramente, ela coloca o código que é com redução, coloca o código de isenção, e o produto não é isento, certo? Como que o Estado vai conseguir controlar isso através do SPED, através da emissão nota fiscal? Ele já barra isso aí? Ô, Everaldo, isso é atividade de fiscalização, né? A nossa área lá é de controle de documentos, mas assim, a fiscalização funciona assim, é um trabalho que vai funcionando com malha fiscal, com investigação, de seleção de empresas assim, candidatas, né? Então, esse trabalho aí é o de fiscalização igual existe hoje, né? Hoje o fiscal faz a mesma coisa, ele pega a nota, o contribuinte ele não informa o código de benefício, mas ele tem que escrever lá na nota qual que é o dispositivo legal que ele está usando para desonerar aquele negócio, né? Então, isso já tem hoje. Então, pode ser que isso vai possibilitar ele fazer um trabalho mais eficiente, né? Fazer um trabalho com amplitude maior. Pode ser, acredito que sim. Mas isso é trabalho de fiscalização, né? A nota é uma declaração, você preenche e entrega, né? Depois, a fiscalização ocorre em momento posterior, né? Então, acaba que não tem jeito de impedir do contribuinte usar um código indevidamente, mas tem jeito depois de sancionar isso aí, se for o caso, né? Vanildo, fala. Mas você gostou, viu? Com o início desse código aí, vai acabar, então, aquelas informações complementares lá do dispositivo legal, na nota? Vanildo, não tem regulamentação para isso, tá? Um contribuinte perguntou para a gente, não tem regulamentação para isso. O colega Fernando, que está aqui na reunião com a gente, ele está trabalhando numa regulamentação mais detalhada desse caso. Eu acho que ele pode tomar atenção a isso aí, né? Porque, de fato, não tem mais por que colocar. Mas a gente sabe que a legislação funciona assim, a gente tem que ir editando a legislação e se a gente não tira, tá valendo, né? Então, nesse caso específico, não tirou, né? Então, tá valendo. Então, é bom a gente tomar atenção para isso aí, tá? Obrigado aí pela observação. Fernando, fala. Pois é, mas aí os dados adicionais, se precisar de colocar alguma coisa, não vai ter muita dificuldade também não, porque na própria descrição do código já vai ter a base legal. E antes era impossível a gente achar que é a base legal. Porque tanto se a gente quisesse consultar qual que um produto, por exemplo, assim, a base legal dele, se a gente, mesmo que ela não fosse a gente entrava lá nesses GO, nesses códigos, lá na FD, ia procurando as bases legais de cada um, porque lá tinha um dispositivo certinho que a gente ia lá no anexo 9, eu já conseguia localizar. Então, assim, mesmo se acabar com as informações complementares, mas se não acabar também, agora o dispositivo ficou mais fácil, porque ele já está na frente do código. Ficou mais fácil, acha direto, né? Alguém mais quer falar a respeito do assunto? Só tem... Aí, não. Alguém mais quer falar? Bem, Godoy, o pessoal parece que entenderam bem aí, certo? E bem que eu não sei como que o Estado iria atrelar esses produtos, certo? Isento produto com os códigos, certo? É quase impossível, né? É quase impossível, a gente tem uma dificuldade muito grande de classificar os produtos, né? Cada empresa trabalha de uma maneira, não tem uma tabela única, tem as tabelas de cada empresa. Então, atrelar o produto com código é um desafio muito difícil, né? Talvez no momento posterior, quando o pessoal começar a usar o código, o pessoal consiga fazer lá, né? Mas para a gente categorizar de todas as empresas é uma tarefa, assim, um desafio muito grande, né? Vanildo, fala. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se é da sua área, que uma vez numa palestra, um palestrante falou a respeito disso, eu fiquei até em dúvida, mas ele não me deu o dispositivo legal, nada. Por exemplo,
eu tenho o escritório de contabilidade, pega lá o SPED fiscal gerado pelo sistema lá da empresa. Eu vou e importo para o meu sistema fiscal. Nessa importação é gerado outro código de produto, que normalmente não pega o mesmo código que está lá, que é o interno da empresa. É gerado outro código, mas a descrição dos produtos vem a mesma. Esses produtos que constam na nota fiscal, que lá no SPED fiscal é um monte de pedacinho para quando você vai compreender aquele como um todo. Nessa troca de código do que está no documento fiscal para o que está no meu sistema aqui de escrita, e é ele que vai gerar, por exemplo, se eu for gerar por ele, o SPED, isso é considerado um outro produto ou o Estado vai olhar, na verdade, é o NCM e a descrição do produto, em relação ao que está no código do SPED, que produto, está nas notas? isso está incorreto, Vanessa. Você não pode trocar o código do produto. O código do produto que Entendi. vai na nota é o mesmo que na escrituração. Até lá na escrituração fiscal, quando você pega a tabela, acho que é 0,200, não sei qual que você coloca lá o produto, né? Quando você lança lá o produto, fala que você não pode alterar o código do produto no ano. Se você quiser alterar, tem que ser no outro ano. Tem umas normas lá, que eu não sei de cor aqui, porque não é bem o meu setor, é a escrituração fiscal. Mas eu sei que é o seguinte, o mesmo código que você usa na nota, você tem que lançar o mesmo código lá na escrituração, tá? Então, ou seja, se o sistema do escritório aqui, fiscal, está fazendo isso, ele está fazendo errado, né? Tá fazendo errado, tem correto, não pode. Ele está gerando um código, por exemplo, interno do próprio sistema, já a descrição, NCM, todos os demais, ele puxa de acordo. É por isso que eu estou fazendo com base no SPED gerado pelo sistema do próprio cliente, eu não uso do escritório. Não. Você não pode mudar o código, tá? Tem que depois você pega o guia prático lá da FD, quando ele fala lá na tabela de produtos, lá explica bem direitinho essa parte aí, você vai ver lá direitinho. Como não é do dia a dia meu, nem do Fernando aqui, a gente acaba que não sabe de cor, mas essa informação a gente tem, não pode mudar o código não, tá? Robertão, fala. Não, eu só ia comentar sobre essa questão aí da mudança do cadastro de item no SPED fiscal, que realmente não pode, se tem que fazer tipo um dipara, né? Você não pode pegar de outro lugar e mandar o código trocado, não. O Godoy já respondeu aí. Adelci, fala. Só para esse assunto aí, é um assunto bastante delicado. E o Ronildo mencionou aí. Quando você pega o SPED fiscal gerado da empresa que você importa, o código de entrada está divergente do código de saída. Quer dizer, ele importa lá o XML de entrada e ele está lá o código do fornecedor da mercadoria. E ele tem o código específico dele da saída. Então, essa situação. Isso aí existe uma quantidade enorme dessas informações aí nos SPED e nas escritas, tá? Então, esse dipara não é fácil fazer, porque os nomes a mesma mercadoria, mas ele, de empresa para outra muda um pouquinho o nome, certo? Isso, se vier uma fiscalização aí, é uma temeridade para essa situação, né? Precisa encontrar uma maneira aí, até com o Berdan aí, para facilitar essa situação, viu? Na realidade, seu Dorossi, essa questão toda aí, o pessoal mais cedo comentou aí sobre a questão do jetim, né? E o Godoy falou sobre a rastreabilidade dele. Eu acho que isso passa muito por esse tipo de padrão, né? Por exemplo, quando até tem uma nota técnica, eu não sei se eu poderia comentar aqui, mas o Cefaz tem a intenção de amarrar o jetim com o SEST e o NCM também, né, futuramente. Uma das notas técnicas que eles soltaram sobre a nota fiscal eletrônica, eles falaram sobre ele tem essa intenção, né? E é um problema que a gente tem. O cara tem um código lá, ele compra o mesmo produto de 3 fornecedores diferentes, ele vai ter 3 códigos de entrada diferentes dos fornecedores, mas isso não quer dizer que o código dele não vai ser aquele, né? Ele tem que ter o código dele de saída. Então, toda mercadoria que ele dá entrada tem que estar baseada no código dele de saída, não no código que ele está recebendo do fornecedor. E o pessoal, às vezes, eles não se atentam para isso, não. Isso aí é um problema que eu acho que, às vezes, dependendo teve empresa aí, se eu não me engano, aí de supermercado grande, que SPED fiscal
foi solicitado que eles refizessem o SPED fiscal, porque o inventário constava um código lá no produto que durante o ano não teve movimentação, né? Porque o cara usou um código que não era aquele código. Aí, assim, eu acho que, por exemplo, o jeitinho, ele é uma coisa que futuramente pode resolver esse tipo de problema. Alguém mais quer falar, pessoal? Alguém mais quer falar? Então, Godoy, fica à disposição para a sua despedida para nós. E o que podemos falar é muito obrigado por tudo. Eu acho que o pessoal, não vieram muita gente, mas eu acho que 50 e poucas pessoas já podem espalhar por aí afora. Fala, o Bedan. Não, é rapidinho sobre a alteração do código aí, ó. Eu estava aqui, buscando aqui na mente, aqui, acabei usando o Google. Quando tem alteração do item, tem que ser informado o registro 0205 lá no SPED fiscal, falando que aquele item houve a alteração, aí, informando qual que era o código anterior e qual que é o código atual. Então, toda vez que tem esse tipo de situação, você tem que gerar um registro a mais informando a alteração. O SPED fiscal tem essa informação nele lá. Só isso aí. Beleza. Fica, Então, fica à vontade, Godoy. vou me despedindo de vocês aqui, mas estamos à disposição de vocês na Secretaria da Economia. Se quiser fazer um outro encontro aqui, Verado, pode convidar, que a gente, com prazer, vai estar presente. E nosso setor de atendimento está lá também a postos e vamos trabalhar aí para implementar essa novidade aí. E eu quero deixar aqui para vocês a mensagem de apoio, tá? Nós estamos aqui para estar junto de vocês, para apoiar vocês no que a gente puder, lá na Secretaria da Economia, especialmente eu e o Fernando, que estamos aqui presentes, tá? Obrigado a todos, obrigado pela participação, pelas perguntas, foi bem interativo, e até um próximo encontro aí, pessoal. Até mais. Hein, Godoy, talvez a gente já vá, porque o pessoal de imediatamente assim, me parece que não está pegando assim a coisa, certo? E vamos ver que se está disponível para dezembro, você está de férias? Não, né? Não, estou de férias. Não, vou estar de férias de 18 de dezembro até 7 de janeiro, tá? Eu vou estar de férias. Mas fora desse período, tá beleza. Tá bom. A 7 de janeiro. Talvez até depois do dia 7 de janeiro, porque é a hora que o pessoal está com a dificuldade de emissão da nota fiscal e a dificuldade que eles vão ter de aplicar esse jetinho, né? Mas podemos fazer outro encontro aqui, sempre que for necessário, tá bom? Só a gente combinar igual combinou dessa vez aqui, vai dar certo. Falou, obrigado, hein? Obrigado a você, pessoal. Até mais, abraço. Tchau, tchau. Vamos continuar com as perguntas nossas? Alguém tem pergunta a fazer aí? Alguém tem questionamento, inclusive... A minha está aí, ô Edson? Ela saiu? Não, ela não entrou hoje. Não entrou hoje, não, né? Alguém tem pergunta? Pessoal, estou sabendo de tudo, então, né? Adelaci, fica um pouquinho aí quando o pessoal sair, tá? Oi? Adelaci, Oi. fica um pouquinho quando o pessoal sair. Tá. Então, não tem pergunta, então até na terça-feira que vem, se Deus quiser, né? Tá. Só atendendo uma ligação. Então, boa noite para todo mundo. Fique com Deus, tá? Boa noite. Boa noite. Mas pode estar conversar, o Adelaci. O que é aquele negócio que está encrencado, aquela